Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vida, bom dia, alegria, bom dia, o amor, bom dia, esperança, bom dia, tudo, porque quando olá, Bicop, bom dia, porque quando eu levanto da cama e quando tu também levantas da cama, o teu primeiro instante tem que ser contigo, com essa busca por entender por que eu acordei hoje, qual é o meu sentido de vida, aonde é que eu vou. Olá, Ivanira, bom dia, minha querida, para mais um dia em que os anjos, eu peço a eles, a presença deles, dos anjos, para que nos possam guiar nessa caminhada, os nossos mentores espirituais, que possam trazer muita luz, muita sabedoria, que possamos nos conectar através da nossa centelha divina e que não haja ego, que não haja vaidade, que não haja orgulho, que hajam seres humanos humildes, dispostos a renderem-se, a abrir os seus corações para viver uma experiência de sabedoria, de ensinamento. Obrigada, meu amor. Bom dia, um lindo dia abençoado também para ti e que juntos possamos crescer. Porque ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais, cada um tem o seu entendimento, cada um está no seu nível e na sua frequência, e nós estamos juntos para elevar cada um, todos nós, para conseguirmos a resposta que Deus tem para a nossa vida. E é sobre isso que nós estamos aqui, e eu peço com toda humildade, com toda sabedoria, que toda palavra que saia da minha boca seja guiada por eles, por anjos santos, para que a minha alma esteja desprendida de tudo aquilo que é terreno, para que neste momento possamos entender de alma para alma. Porque esse mundo fugaz, essas revoltas, tudo que está em volta, essa confusão, pessoas que parecem que estão em pleno contrito um com o outro, isso só traz desarmonia, só nos faz ainda acreditar que torna mais impossível conseguir construir laços saudáveis. Mas isso não é verdade, porque a partir do momento que eu determino na minha vida construir laços saudáveis, a partir do momento que eu levanto da minha cama, eu digo, minha centelha divina, Deus todo Criador, me leve para onde o Senhor quiser, conduza os meus passos, guie o meu pensamento, ilumina o meu coração, para que durante todo esse dia eu esteja em serviço, para que durante todo este dia eu esteja ligada, conectada com aquilo que o Senhor me chamou para eu atuar. Bom dia, Maia, bom dia, Sam. Porque nós precisamos entender que nós estamos em serviço. Nós precisamos aprender a servir. E as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles não podem estar só para nós. Eles precisam estar além também para pensar no outro. Porque o verdadeiro amor, ele é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E se eu não entender o que é o amor ao próximo, se eu não entender o quanto é que eu preciso muitas das vezes sair de mim para servir, eu ainda não entendi o que é a vida, o que é a humanidade, o que é gratidão. Porque quando eu acordar de manhã, mais uma vida é me dada. Como é que nós acordamos da nossa manhã? A reclamar, a dizer mais um dia o alarme tocou? Ou eu me conecto logo com a minha centelha divina para dizer, Senhor Criador, de tudo que há, eu agradeço por mais uma oportunidade. Sabes o que nos está a gerar ansiedade? O que nos está a gerar essa insatisfação de achar que nunca estamos no lugar certo, de achar que nunca estamos a conseguir alcançar aquilo que nós queremos? É pelo fato de estarmos completamente desalinhados com o nosso sagrado que existe em nós.
toda a falta de existência, toda a guerra existencial, toda a desconexão. Muitas das vezes nós vemos pessoas que tentam fazer uma dieta muito rígida porque querem entrar numa forma, porque elas querem sentir bem com o corpo delas. Vida financeira que não flui, tudo é uma desconexão com o teu sagrado. Porque dentro de cada ser, nós fomos plantadas uma semente. E essa semente só pode dar vida quando nós vinculamos ao nosso Criador. Tanto que hoje eu trago aqui uma parábola muito interessante. Essa parábola fala sobre o mestre. Essa parábola, ela nos traz o entendimento de que às vezes nós pedimos sabedoria, nós pedimos riqueza, nós pedimos fartura, nós pedimos tudo, não é? Nós temos tendência a pedir tudo a Deus. Deus ajuda a minha casa, Deus ajuda a minha família, Deus ajuda meus filhos, Deus ajuda eu a ganhar mais dinheiro, Deus ajuda-me nisto. E nós esquecemos de pedir a Deus a paz interior para ouvir a voz dele. Para entender se o caminho onde eu estou, se o lugar onde eu estou a permanecer, se as decisões que eu estou a tomar estão congruentes com aquilo que Deus pede de mim. Se nós não entendermos isso, nós estamos a fazer uma caminhada vã. Porque Deus, ele quer nos dar tudo. Mas ele também quer, primeiramente, ter um contato conosco. E não dá para viver uma vida, não dá para querer percorrer uma estrada sem entendermos quem somos em Deus. Porque se eu não entender que eu sou filha e que Deus, ele tem o melhor para a minha vida, eu muitas das vezes sofro a lei do merecimento. Por quê? Porque eu não acho merecedora. Eu não acho que eu sou capaz. Eu não acho que eu tenho habilidade. Eu sempre vejo capacidade e habilidade no outro, mas nunca em mim. Porque eu acho que em mim eu não possuo nada. Sabe por quê? Que muitas das vezes há essa guerra existencial em que tu não achas ser capaz nem merecedora das coisas boas e melhores desse mundo e desta vida. É porque tu estás eu não estou a falar da religiosidade. Porque para nós encontrarmos Deus na nossa vida, nós não precisamos buscar a religião. Só que a religião, ela é importante no percurso de quem não sabe como encontrar. Porque estás a ver aquele louvor, aquela oração quando nós vamos à igreja? Eu não estou-vos a mandar, mas é um fato, é uma realidade. Aquele louvor, aquelas palavras que o pastor diz, tudo isso ela vai quebrando aquela crosta que está impedindo de tu acessares com o Criador. Porque ao longo da tua existência, cientificamente, na física quântica, já foi comprovado que no bloco emocional e no mental inferior, ouvem isso. Há crenças, há registro, há memórias, há blocos de toda a nossa existência. Eu quando falo toda a existência é porque eu acredito na vida, na reencarnação. Eu acredito na reencarnação, porque o homem ele reencarna até... Porque eu acredito na bondade de Deus. Se eu acredito na bondade de Deus, eu acredito que se eu morrer nesta vida e eu ainda não estiver pronta, apta para viver na plenitude de Deus, porque a plenitude de Deus ela é alta. A plenitude de Deus é um ser divino, onde ele vive numa alta plenitude. Então eu vou morrer cheio de pecado, do ego, da vaidade. Só pelo fato disso eu vou para o inferno? Ou Deus vai me dar mais uma oportunidade de fazer as coisas acontecer para que eu possa redimir dos meus pecados? Eu acredito num Deus bondoso. Eu acredito num Deus que me dá segundas oportunidades. Então, se esse Deus me dá segundas oportunidades, ele me dá a capacidade de vir e voltar. Então, dentro do teu bloco emocional e do teu registro mental, tem lá todas as vivências, todas as histórias daqui, nesta vida e nas outras vidas. Só que quando nós procuramos a religião, quando nós estamos dentro de um culto ou dentro de um grupo, não precisa ser exatamente dentro de uma igreja, a partir do momento que há a oração, a música, esse poder
ele começa a quebrar aquela crosta da incredulidade, do ego, da vaidade, do orgulho, do engano, do achismo. Porque nós somos cheios deles. Nós somos invadidos totalmente por esses sentimentos corrosivos que ao longo da nossa caminhada, no dia a dia, nós nos apegamos a isso. Por isso é que Jesus já disse, orai e vigiai. Porque a tentação é muito maior daquilo que tu achas. Tu às vezes achas que és um bom ser humano. E se calhar até no teu intuito tu queres ser bom. Mas constantemente tu és testada. Constantemente tu és provada. E muitas das vezes tu não passas no teste. Às vezes vem uma pessoa muito difícil no teu dia. Ou vem uma circunstância muito complicada nesse dia. Pelo fato de tu não teres maturidade para lidar com aquilo, tu vais lidar de uma forma muito errada. Tu, depois de teres passado por aquilo, vais perceber, nossa, eu devia ter agido de outra forma. Mas já foi. O teu teste não foi aprovado. Então, onde está o Deus misericordioso? Porque eu não passei no teste, Ele não vai me dar a segunda oportunidade. Mas Ele tem que nos mostrar que nós precisamos também redimir. Então, por isso é que vem o castigo. E não, muitas das vezes nós achamos que o castigo, Deus me castigou porque eu fiz aquilo. Não. Não é Deus que te castigou, é as tuas ações. Porque todas as ações erradas que nós fazemos, deixamos lá um vínculo. E esse vínculo vem atrás de nós. Porque eu preciso resolver aquela pendência. Quando eu falo mal com uma colega de trabalho, quando eu falo mal com a senhora da caixa que me está a atender, eu abro lá um vínculo. Esse vínculo eu preciso voltar para resolver. Porque aquilo vai me limitar. Aquilo pode me dificultar. Pode ser até no meu relacionamento. E eu dizer assim, meu Deus, eu sou tão bonzinha com meu marido e mesmo assim ele me trata mal. Não, são vínculos que nós vamos deixando campos abertos, com situações por resolver. Porque a minha densidade, a partir do momento que eu falo mal com alguém, eu trato mal as pessoas, eu estou a vibrar numa frequência muito baixa. E a partir do momento que eu estou a vibrar numa frequência muito baixa, e eu vou vos provar isso na Bíblia. Tem um senhor, Jesus estava a contar uma parábola. E ele contava uma parábola e veio um homem e disse, mestre, diga ao meu irmão para repartir a herança comigo. E Jesus lhe perguntou, mas quem me fez juízo de vocês? Alguém me fez juízo de vocês? Eu não sou juízo. Mas eu vou vos contar uma parábola. Havia um homem, ele contou a parábola e chegou na parte. Havia um homem que ele juntou tanto bens, que ele não sabia onde mais colocar os seus bens. Então ele teve uma ideia. Eu vou construir uma casa. Nossa, o filtro vai e vem, mas está tudo bem. Eu vou construir uma casa e eu vou juntar todos os meus bens lá e eu vou dizer à minha alma, podes comer, descansar e beber, porque temos fartura por todo o tempo. E Jesus virou e disse assim, engraçado que eu até vou ler para vocês, que ele disse assim, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Ele juntou tanto bens, porque ele achava que ele dizendo à alma dele, alma, vamos descansar, eu já juntei tanto bens. Só que o bem, só que a riqueza, só que tudo aquilo que nós vamos conquistando, se for só para o nosso ego, só para o nosso achismo, como foi a riqueza desse homem, ele vai ser aquilo que vai nos matar. Ele vai ser aquilo que vai nos atormentar. Ele vai ser a nossa morte. Porque nós não temos capacidade para entender de que tudo aquilo que eu possuo, eu tenho que também tentar ajudar o próximo com o meu bem. Mas Vânia, eu vou trabalhar tanto, vou juntar tanta riqueza e vou ajudar alguém. Só que nós precisamos entender que as pessoas que batem na nossa porta, às vezes eles não pedem dinheiro. Às vezes eles pedem uma ajuda para... Me ajuda aqui. Às vezes pode se cruzar com uma pessoa no meio do caminho que precisa de uma ajuda, que tu estás num dia tão mau. E nesse dia mau, repara, eu vou dizer aqui uma dica. Nos dias piores da tua vida são os dias que tu és mais provada.
É no dia que vai aparecer alguém para te pedir ajuda. É no dia que vai acontecer tudo errado. É no dia que tu vai chover e tu vais molhar toda. É no dia que vais encontrar trânsito para ir para o trabalho. É no dia que o teu patrão vai te complicar. É no dia que vai aparecer alguém para te insultar. É no dia que vai aparecer dificuldades. Na provação, nós estamos atestados. Por isso é que se fala no deserto. O deserto da vida são as tempestades complicadas. E como é que eu estou a passar por esse deserto? Porque os bens materiais que eu vou conseguindo, ele não vai me impedir do meu deserto, porque a minha evolução não está nos bens materiais que eu vou alcançando. A minha evolução está na dimensão da minha alma. A minha evolução está na minha compreensão e no meu nível de entendimento. Porque eu posso ter tudo, mas eu posso ser uma alma vazia. E ainda assim eu preciso buscar o conhecimento para ganhar a paz. Não é bem a paz, é ganhar a salvação. Porque a salvação não é os bens materiais. Só que se eu buscar a salvação da minha alma, entendendo aquilo que me é pedido na minha jornada da vida, automaticamente vou ter os bens materiais, vou ter conforto, vou ter discernimento, vou ter sabedoria. Porque Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é tão bondoso, que ele, quando ele vê o teu coração sincero, quando busca conhecer, busca ser melhor pessoa, ele vai te abrindo portas e vai te facilitando o acesso ao conhecimento, à sabedoria. Repara que quando ele disse a Salomão era filho de Davi, que ficou rei, Salomão tinha receio porque ele não achava ser capaz para conduzir aquele povo. Então Salomão disse: Senhor, de tudo que eu te peço, dá-me sabedoria para eu administrar esse povo. De tudo que eu te peço, me ajuda a entender o meu caminho. E Deus disse assim: eu me agrado daquilo que tu me pediste, porque tu não me pediste ouro, não me pediste prata, não me pediste nada disso, mas me pediste sabedoria, porque podias ter pedido riqueza. Mas sobre a sabedoria, Salomão foi o rei mais rico de toda a história. Não houve, Deus já lhe tinha prometido, não vai haver rei tão rico e tão sábio quanto a ti. E não houve. Tanto que Israel foi perdendo, foi desencaminhando e tudo desalinhou depois do reinado de Salomão. Agora eu te pergunto, o que é que tu estás a juntar na tua vida? Quais são os caminhos que tu estás a percorrer? Qual é a tua sede da tua alma? Será que tu estás a ir pela sede do teu ego ou da tua alma? Quais são os caminhos que tu estás a buscar para desenvolver as tuas habilidades? Porque a minha crença não tem que te tocar. Agora, a necessidade daquilo que tu buscas, ela é crucial, sabes por quê? Porque é aquilo que vai te dar paz na alma, para tu permaneceres no caminho. Porque se tu não permaneceres no caminho, o que é que vai acontecer? Uma guerra existencial, um vazio de sentir, meu Deus, onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Porque nós estamos se eu for ver o jornal da notícia, algo que eu estava a ver ontem com a minha irmã e a minha mãe, são pessoas completamente guerras, mortes, autocarros queimados. Então eu vou ligar-me à notícia. Eu vou preocupar, sim, se calhar vou preocupar um bocadinho, porque eu estou a viver nesse mundo. Mas eu preciso procurar elevar o meu nível de conhecimento. Porque quanto mais eu levar o meu nível de conhecimento, mas eu elevo a minha alma, mais distante eu fico das coisas erradas que têm vindo a acontecer. Mas, Vânia, isso é possível? É. Ainda que muitos não acreditam. Na física quântica, veio para quebrar os paradigmas e os dogmas. Por que nós vemos pessoas que prosperam tanto no meio da diversidade? Por que nós vemos pessoas que atingem e que conseguem, parece que eles estão distantes da realidade que nós vivemos? Porque o nível de consciência que aquelas pessoas buscam para que eles vivam naquele padrão é alto.
Dentro desse mundo, há pessoas em vários níveis. Não é porque Deus separa os seus filhos. Deus não separa filhos. Deus simplesmente ele nos dá o conhecimento. Ele dá a capacidade a um homem, ele diz assim, olha, eu te dou capacidade para escrever esse livro com tanta sabedoria para alertar os meus filhos. Só que uns leem, outros não. Outros não querem, outros não estão interessados, outros não estão nem aí, outros não acreditam. Então há um mixo. As pessoas estão um mixo de sentimentos. Só que quem busca conhecimento encontra. Só que se eu buscar sabedoria, eu tenho sabedoria. Só que se eu não buscar sabedoria, eu não tenho sabedoria. Então torno-me como um homem da caverna. Vivendo, parece que a vida é uma amargura. Parece que a vida é difícil. Parece que as coisas nunca acontecem por bem. Não é porque Deus não te ama. Não é o teu nível de consciência. Observa isso. Todas as vezes que a dificuldade há na tua vida, é porque tu estás distanciado do teu sagrado. E o teu sagrado, ele está distante da religiosidade. O teu sagrado está no teu comportamento, na tua atitude, nos teus gestos, na tua forma de pensar, de ser, de estar. Observa, antigamente, eu vou vos contar uma história aqui da minha experiência. Eu antigamente dizia assim, não, Deus é bom e eu preciso ser bom. Só que eu era boa com as pessoas, mas aquilo era eu dava vontade de... Eu guardava revolta em mim. Eu dizia assim, eu devia ter dito isso para a pessoa, mas depois eu trato bem as pessoas, mas depois aquela revolta fica dentro de mim. Eu tratava bem as pessoas, mas no fundo eu queria fazer outra coisa. Então tudo aquilo eu estava tipo um caixote de lixo. Eu tratava bem o mundo, as pessoas, mas eu me maltratava. Porque eu guardava aquela toxina toda dentro de mim. Eu não estava a gerenciar as minhas emoções como era devido. Porque eu achava que era só tratar bem os outros e Deus já me aprovava. Só que Deus ele já me aprovou, independentemente se eu amasse ou não o outro. Só que eu precisava entender o ciclo da vida. E para eu ganhar essa sabedoria de entender que não era só bem tratar os outros bem, mas era entender por que eu tratava bem os outros. Qual era o sentido? Eu comecei a entender por que eu era uma pessoa amargurada, por que eu tinha essa guerra existencial, ainda que eu era boa. Muitas pessoas boas não compreendem. Muitas pessoas muito religiosas vivem muito à base, focada em Deus, mas têm blocos e crenças emocionais enormes e não conseguem destravar porque eles não entenderam que eu sou o melhor lugar onde Deus habita. Então, se eu sou o melhor lugar onde Deus habita, ainda que eu trate bem as pessoas, ainda que eu sou uma boa filha, mas dentro de mim eu estou a guardar rancor, revolta, porque eu queria ter dito aquilo e eu não disse, porque eu achava que eu tinha que tratar bem o fulano. Eu devia ter feito aquilo de outra forma, eu não fiz por causa da vergonha. Eu estou a guardar isso tudo dentro de mim. O que eu estou a fazer comigo? Eu estou a ser uma terra infértil. Eu estou a comer emoções. Estão a ver aquela mulher que faz uma dieta danada, tem um regime, toma tudo e mais alguma coisa, mas ela está obesa ou nunca consegue perder o peso que ela quer? É porque ela está a comer emoções. Não é sobre a comida. Por isso é que quando entras no tratamento para perder peso, a primeira coisa, se for num lugar muito sábio, a primeira coisa que esse caminhamento tem que te dar é como é que tu gerencias as tuas emoções. Sabe por quê? Porque o segredo da vida é como eu gerencio as minhas emoções. Porque as tuas emoções, ela te adoece por dentro. Ainda que aparentemente está tudo bem. O peso que tu não perdes, muitas das vezes eles têm vínculos emocionais. A riqueza que tu não consegues, eles têm vínculos emocionais. Eu não vou cansar de vos dizer isso aqui. Eu preciso vos alertar. Relacionamentos conturbados que nós conquistamos, eles têm a ver com vínculos emocionais.
maioria das coisas, a doença que nós atraímos, elas têm a ver com vínculos emocionais. O nosso emocional é a nossa alma. A tua alma doentia, automaticamente o teu corpo, que não é teu, porque o teu corpo, a terra vai ficar com ela, o teu corpo vai ter que reverberar, expelir. Porque o teu corpo, ele precisa a tua alma vai te dando sinais. Eu estou doente. Tu sentes uma ansiedade aqui, uma depressão ali, tu sentes uma desconexão, tu sentes vazia, tu sentes a guerra existencial, tu muitas das vezes não sentes bem contigo, sentes, tá tudo bem, não tá. Eu tenho a certeza disso, que a maioria das pessoas estão a sentir essa sensação. Porque é isso que eu sinto que eu devo dizer, e ainda ontem estava a tocar nesse assunto. Aparentemente está tudo bem, mas não está. Sabe por quê? Porque há uma falta de cuidado contigo. O verdadeiro amor que Deus nos convidou para amar ao próximo é porque Ele já tinha depositado esse amor em nós. Se eu não me amo, como é que eu tenho capacidade para amar ao próximo? É como estar a doar aquilo que eu não tenho. Aquela preguiça. Sabias que até preguiça, ela está a revelar alguma coisa que está por dentro, mal resolvida? Um medo, uma incapacidade. Nossos sentimentos são todos antes reverberados por dentro. E se nós não buscarmos destravar esse conhecimento, nós ficamos numa bolha. Nós precisamos quebrar essa bolha da incredulidade. Nós precisamos quebrar essa bolha que nos está a tornar incapaz. É tipo aquela pessoa, orem por mim. Parece até que a minha oração, a oração do pastor, a oração do padre, é melhor que a tua oração com Deus. Porque quando eu oro, eu estou a orar pelas minhas necessidades. E Deus vê o meu coração. A intensidade da minha oração, ela tem muito mais poder no mundo espiritual. Porque eu estou a orar por mim. Então, paremos de tentar delegar responsabilidade da nossa vida na mão dos outros. A tua doença emocional, quem tem que resolver és tu, meu amor. Ainda que seja difícil ouvir isso, se tu não tomares conta da tua vida, porque, deixa eu dizer uma coisa, tu diz assim, mas eu sou mãe, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho tanta responsabilidade. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas há uma coisa que tu precisas fazer, primeiramente de tudo. Fica essa dica. Há uma coisa que tu precisas fazer, primeiramente de tudo. Conectar contigo em todo instante que tu sentires que há um vazio aqui dentro. Dizer assim, mas por que eu estou me sentindo assim? O que é que se passa comigo? Como é que eu posso resolver isso? Levantar de manhã, a primeira coisa que tu fazes, ser grato pela vida. Diz, Senhor, obrigado por tudo. Me ampara, me cobre com o teu manto sagrado. Me dê a sabedoria que eu preciso para administrar a minha vida, as minhas emoções. Começa a pedir, mas não levanta. Se levantares da cama e muitas das vezes tens vontade de ir para a casa de banho, vai à casa de banho, faz aquilo que tens para fazer, volta. Mas vai à casa de banho conectada. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Vai à casa de banho ao dizer obrigada. E quando voltares, começa a agradecer por tudo. E antes de dormir, seja grato. Mas, Vânia, como é que eu vou ser grato que muitas das vezes a minha vida não corre bem? Seja grato pela vida. Seja grato porque tu não estás numa cama do hospital. Seja grato porque tu comeste. Seja grato porque tomaste um banho. Nós precisamos aprender que a gratidão não é a quantidade daquilo que nós temos. A gratidão é aquilo que nos é dado. Porque aquilo que é dado, ainda que tu aches pouco, é o que tu mereces no dia. Ninguém é dado mais. Se nós não temos habilidade nem capacidade para ter mais, Deus não vai nos dar.
Deus, ele não dá a um filho pequeno um carro para conduzir. Porque ele sabe que aquele filho não tem capacidade para conduzir aquele carro. Então, como é que Deus vai me aumentar a minha vida financeira? Como é que Deus vai me dar relacionamentos saudáveis se eu não sei conduzir o meu pequeno barquinho? E muitas das vezes eu saio do lugar do comandante, eu dou o outro para comandar a minha vida. Tem lógica um dono do navio, ou como é que se diz? Um piloto de avião, sair do lugar do piloto e chamar um passageiro e dizer assim, olha, conduz esse avião. Só que é o que nós estamos a fazer hoje. Nós estamos a pegar a nossa vida cheia de crenças, de blocos, e nós estamos a dizer assim, olha, eu não estou capaz de conduzir a minha vida, como é que tu achas, aquela opinião que tu vais pedir ao outro, e muitas das vezes tu queres fazer igual a opinião que o outro te deu, tu saíste do lugar do piloto, do comandante, e deste a tua vida para ser direcionada por alguém, por crença do outro, porque a opinião do outro vem cheia de crença do outro. Por isso, não é a minha opinião que tens que ouvir. Não é a opinião do fulano. Por isso é que dentro da terapia eu não tenho que opinar nada. Dentro da terapia eu tenho que despertar aquilo que há dentro de ti. Porque tu és o comandante do teu barco. E se tu não fores comandante do teu barco, tu não estás a ser uma boa gestora da tua vida. Como é que tu vais amar o próximo? Por isso é que a partir do momento que eu não sei direcionar a minha vida, eu estou cheio de amargura, cheio de pendências, cheio de coisas para resolver dentro de mim e eu quero ser bonzinha. Eu estou a dar aquilo que eu não tenho, eu estou a me esvaziar daquilo que nem eu possuo. E depois o que é que acontece? Nós comemos emoções. Nós estamos a engolir emoções e aquilo faz com que dificultamos em perder o peso, dificultamos a ter vida financeira. Às vezes a escassez financeira ela vem disfarçada de várias formas. Só que nós não entendemos isso. Nós achamos que a escassez é só não ter dinheiro. Não. Às vezes aquela gulosice de querer comer uma coisa. Às vezes aquela anulação, quando tu anulas. Quando tu sais do lugar de protagonista da tua história. Mas esse protagonismo que eu falo não é essa mulher empoderada que mostra uma foto bonita, não. É uma mulher que quando está dentro da casa dela sabe o papel dela. É uma mulher quando ela está condutora da vida dela, ela sabe como direcionar o seu barco. Se eu não estou no meu lugar de pertencimento, a minha vida financeira também não flui. Os meus relacionamentos também não fluem. Nós dizemos assim, é tão complicado. Não, é simples. Nós é que complicamos tudo. Porque nós não estamos a fazer aquilo que devemos fazer certo. O básico, bem feito, é o caminho. Não precisamos fazer muito. O básico bem feito. Levantar de manhã, entregar a minha vida ao meu sagrado. Dizer, Senhor, qual é o meu caminho? Ainda que o outro pense diferente de mim, tá tudo bem. A tua criança vai com Deus. Te amo, mas essa é a minha, eu vou ficar com a minha. Quando eu tiver que dizer não por algo, eu dizer e tá tudo bem, eu tô em paz. Porque eu disse não ao outro, sim a mim. Às vezes nós temos um receio enorme de dizer não, porque achamos que vamos ferir o outro. Só que quando eu digo sim ao outro, eu estou dizendo não a mim. Isso vai me limitar em todo fator da minha vida. Por isso é que nós estamos a comer emoção. Porque tudo aquilo que não foi... Por que o nosso corpo dói? A cabeça dói. Quando a cabeça dói, o que é que significa? Significa que nós estamos com a mente borbulhando, cheia de ar, e não conseguimos pôr em prática. Quando a garganta dói, o que é que significa? Palavras não ditas. Mágoas que retemos dentro de nós. Sentimentos que nós não fomos capazes de dizer. Que devíamos ter dito, devíamos ter falado. Mas Vânia, eu tenho que dizer tudo. Não, podes dizer tudo. A forma como tu dizes é que muda. Mas eu preciso ser protagonista da minha história. Eu preciso ser condutor do meu barco.
Eu preciso sair do lugar onde tentam me diminuir, porque quando me diminuem eu não tenho capacidade para conduzir o meu barco. Eu estou a tentar me anulando, para tentar ver se eu agrado o outro. A pior coisa que há é aquela pessoa com necessidade de agradar o outro. Essa dependência emocional. Ah, não, eu vou fazer isso porque a minha colega de trabalho, ela é tão bonzinha comigo. Ah, não, eu vou fazer isso porque o meu patrão... Ah, não vou fazer isso. Ah, não vou fazer isso porque... Não, eu não vou dizer não agora porque... Não sei se é o certo. Só que todas as vezes que nós pensamos em... Será que eu vou magoar o outro? E eu pensar em não magoar o outro, eu estou a magoar a mim. Eu estou a guardar dentro de mim. Mas isso serve para mim também. Por isso é que Jesus disse, orai e vigiai. Porque ele sabia que as nossas lutas estavam muito mais próximas de nós daquilo que nós possamos imaginar. As nossas lutas, elas estão muito mais próximas. Quando eu procrastino na minha vida, que eu digo assim, ah, não, será a preguiça. A preguiça é uma avareza. Quando nós não, vou deixar para amanhã. Aquilo que tu podes fazer hoje, não deixa para amanhã. São coisas, são pequenas coisas. Por isso é que já diz, o velho ditado já diz, o básico bem feito é o caminho. Só que nós nem o básico bem feito estamos a fazer. Queremos agradar o outro, dentro de nós está assim. Ah, eu não sei por que eu fiz isso. Ah, eu não devia ter feito isso. Sabes, isso significa o quê? Emoções retidas. Isso te adoece a alma. Muitas das vezes, eu conheço uma moça que diz assim, Vânia, eu faço de tudo para emagrecer, eu não consigo. Eu até como bem, faço isso, faço aquilo. Deve ser da idade. Não é da idade. A tua alma não tem idade. Observa isso. A tua alma não tem idade. A tua alma não tem idade, não tem sexo. Então, é emoção retendo dentro de nós. Porque quando eu engulo a emoção, eu não consigo tirar para fora. Eu não estou ser capaz. Então, o que incha? Incha o meu fígado. Porque o fígado é uma das coisas que retém muita emoção. O ar no estômago, barriga inchada, intestino preso. É tudo emoções retidas. E o nosso corpo dá sinal, porque o nosso corpo é o nosso melhor terapeuta. Quando dói a coluna, é uma pessoa que não está a ter ação na vida. Ele está no lugar onde não é chamado. Quando o teu estômago queima, eu já não tenho mais isso. Mas eu tinha uma queimação no estômago. Olha, já não estou indo bem a ver. Eu tinha uma dificuldade de comer tudo. Tudo me caía mal. Eu uma vez dizia assim, meu Deus, por que o Senhor me fez assim tão doente? Mas não, o meu corpo é que me estava a comunicar, olha, tu estás a reter emoções. Eu era uma pessoa que comia muitas emoções. Porque eu não dizia coisas. E eu tinha muita... A amígdala era das coisas que me deitava na cama. Eu ficava doente com isso inchado. Duas coisas. Retinha emoção e não falava. Retinha emoção e não falava. Então, onde é que me doía? Hoje, terapeuticamente, estudando o corpo humano, porque um terapeuta é preciso estudar o corpo humano, nós vamos entender onde é que retém as emoções, a emoção que retém aqui, por que dói aqui, por que dói ali. E eu fui entendendo e disse, uau, o meu estômago, eu tinha muita azia no estômago, porque eu andava sempre no lugar só para agradar o outro, me anulava. Eu lembro que antigamente no grupo das minhas amigas, nossa, eu gosto muito de falar. Eu lembro que antigamente no grupo das minhas amigas, eu tentava parecer mais pequena possível para elas sentirem-se bem. Porque eu não queria diminuir elas. E automaticamente eu me diminuía. Dentro do teu relacionamento, só não vai correr bem enquanto tu não aprendes a posicionar. Eu estou a dizer isso para ti. Aprenda a posicionar.
Aprenda a dizer não. Abandone esse barco do medo que te enclausura. Porque o teu algoz, ele está dentro de ti te matando aos poucos. Porque tu achas que os nãos que tu podes dar vão te fechar as portas. Se calhar sim, podem até fechar muitas portas, mas também vão te dar acesso à liberdade da tua vida. Porque a pior coisa que há nesse mundo é pessoas presas dentro delas, vivendo uma mentira. Nós estamos a enganar a nós mesmos. Não é o outro que está enganado. É nós que estamos a nos enganar. Então a liberdade que tu podes ter na tua vida hoje é dizer não à tua prisão emocional, mental. De achar que se disser sim, vais agradar o outro, mas te vais te matando aos poucos. Eu estive ontem, antes de ontem, com uma moça que ela teve leucemia. Ela teve 3 meses em coma, a lutar pela vida. Ela disse que quando acordou, ela não sabia andar, teve que fazer fisioterapia. Só que uns tempos antes de ela apanhar leucemia, com todo temor e tremor eu estou a contar isso. Ela esteve na minha loja a falar comigo sobre a vida dela, que acontecia tudo mal. Eu tentei alertá-la. Ela disse, não é disso. Eu disse, cuidado. Porque do jeito que tu estás-me a contar, as coisas não estão bem resolvidas dentro de ti. E ela, não, Vânia, eu levo as coisas. Eu disse, tu estás a levar, mas dentro de ti não está bem resolvido. E eu deixei um tempo de a ver. Eu não via mais ela. E eu tive a oportunidade de ver ela antes de ontem lá na minha loja outra vez. Para ela me contar aquilo que ela passou. Porque o que ela estava a reter dentro dela virou uma leucemia. E ela ficou 3 meses numa cama do hospital a lutar pela vida. Entre a vida e a morte. Ela disse que ela não tem dúvida que Deus deu-lhe a segunda oportunidade de fazer diferente. Eu estou-vos a contar isso porque é uma realidade, e é uma realidade não só dela, mas de muitas outras pessoas que estão a viver se enganando todos os dias. Enganando para elas mesmas, não é para o outro. Fingindo que está tudo bem. Só que uma hora a conta chega e nós não estamos preparados para pagar a conta. Porque ela é pesada às vezes. Por isso eu te convido hoje a olhar para toda a tua história e dizer aonde que eu tenho que mudar. Porque eu não quero entrar na minha live para falar sobre coisas bonitas, até nem me maquio, às vezes o filtro sai. Eu só quero falar sobre humano para humano, para dizer, eu sei o quanto é que as lutas na nossa vida não são fáceis. Eu sei o quanto que muitas das vezes eu me posicionar no lugar que eu tenho que me posicionar é difícil, porque é. Mas ainda assim, a minha liberdade, a escolha por mim, ela tem que ser prioridade. Porque jamais eu posso abandonar o meu barco para permitir que alguém, um desconhecido qualquer, conduza o barco da minha vida. Uma vez eu li o livro do Padre Fábio de Mello, que foi a minha liberdade, a porta para a minha liberdade, que me disse quem me roubou de mim. Aonde é que tu te deixaste? Aonde é que tu te esqueceste? Vai buscar. Porque às vezes nós achamos que estamos conosco. Mas enganados estamos porque esquecemos-nos em algum lugar, em alguns escombros, em alguns esconderijos. E achamos que estamos conosco. Só que aquela angústia vem, só que aquele desespero vem na madrugada, aquele choro que ninguém vê, escondido. Aquela angústia que muitas das vezes nós escondemos com um sorriso.
Aquela desconformância de dizer por que tudo acontece comigo, não é tudo que acontece contigo. A tua vida, ela é simplesmente o reflexo. Como diz o padre Fábio de Mello, e muito bem dito, aonde é que tu te esqueceste, mulher? Vai buscar. Antes que a conta chegue e tu não queiras pagar pelo preço que aquela moça, aquela minha amiga, que eu não vou mencionar o nome dela, foi na minha loja e disse, Vânia, eu paguei um alto preço para hoje estar aqui. É doloroso quando a conta chega. Não deixe que a conta chegue na tua vida. Vamos lutar todos os dias. Eu quando digo isso, eu digo isso para mim. Porque Jesus, ele quando nos disse orai e vigiai, não é só para um, é para todos. Porque ele sabe que o convite para nos perdermos é muito mais atraente do que o convite que eu tenho que estar aqui a permanecer fiel a mim. Porque é fácil sentar na roda de uma mesa. Uma vez teve uma amiga que me contou, ela também é mentora, ele disse, Vânia, uma vez eu fui jantar com uns amigos meus no restaurante e um pediu um prato, todos pediram o mesmo prato. Só que eu quis pedir um prato diferente. Quando eu pedi um prato diferente, todos ficaram a olhar para mim. Mas eu tive que me permanecer firme às minhas escolhas. Não, eu quero esse prato porque eu quero. Eu não vou porque todos querem esse prato. Sabes, às vezes nós achamos de que ser protagonista é coisas grandes, mas são pequenas atitudes durante o meu dia. É na escolha de um prato. Porque todos escolheram esse, eu não quero esse, eu quero aquele. Ah, mas tu estás assim diferente, tá tudo bem. Eu não preciso ser igual à manada. Eu preciso ser eu. Eu preciso comer aquilo que me satisfaz. É sobre isso. É sobre o amor. É sobre a realidade de vida. Paremos de fantasiar aquilo que não é fantasia, que é muito mais sério. Porque nós somos um corpo humano. Dentro de nós há órgãos, há tudo. E energeticamente são corpos energético, emocional, mental inferior. Tudo a ser direcionado por nós. Então nós temos uma responsabilidade enorme. E temos responsabilidade enorme para os demais que estão à nossa volta, principalmente os nossos filhos. Porque eu digo ao meu filho assim, filho, todas as vezes que tu vês a tua mãe posicionada a fazer aquilo que ela ama, pensa que tu fazes parte disso. Pensa que tu queres fazer, que tu fazes parte disso. Porque eu não estou a levantar a voz só para mim, mas eu estou a quebrar o ciclo de toda a minha ancestralidade que foi calada. Para que ciclos que levantarem depois de mim não serem mais caladas, não serem mulheres diminuídas, mas serem mulheres que realmente se posicionam, porque eu quero só ser eu. Eu vou confrontar com a crença do outro, eu percebo que a crença é do outro, tá tudo bem, meu amor. Fica com a tua que eu fico com a minha, eu sigo em paz e segue em paz. E tá tudo bem. Relacionamento também, quando sentimos que já foi. Não insista em aquilo que já foi há muito tempo. Para de guardar mortos dentro de ti. Vai te adoecer. Vai te matar. Lembra que o homem disse assim, eu só vou terminar, juro que eu já termino. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem um depósito de muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveita a vida. Esse é o homem, o ego, o egoísmo. E a palavra de Deus veio e disse assim, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e você, e o que você tem preparado, para quem será? Essa é a voz de Deus na nossa vida hoje. Tudo aquilo que tu tens guardado para viver amanhã,
E se te pedirem hoje a tua alma, para quem será o que tu estás a guardar? Se já és protagonista hoje. Protagonista não é só vestir uma roupa bonita. É falar aquilo que tu pensas, com educação, civismo. Mas ainda que fira o outro, mas falar aquilo que tu pensas. Fica com isso. Do que vale tentar se esconder e pagar um alto preço por isso? Sejamos protagonistas. Beijo, meus amores. Gratidão por me aguentar a falar muito até aqui. Eu espero mesmo que tudo que eu disse toque o vosso coração e traga o entendimento daquilo que nós precisamos para a nossa jornada da vida. Porque é sobre isso. Que Deus nos abençoe, que os nossos anjos, guias, mentores espirituais, que todos nós temos anjos. Aliás, nós não temos um. Deus disse, para cada homem eu dou 2 ou mais anjos para vos guiar, conduzir na vossa caminhada da vida, porque vocês vão precisar deles. Então, invoque o teu anjo hoje. Diz, meu anjo, vai comigo, guia os meus passos, ilumina a minha decisão, para que não seja só eu no meu vazio a tomar decisão, mas na minha centelha divina. Beijo, meus amores. Que Deus abençoe e que possamos ser mulheres sábias no hoje em dia. Obrigada, meu amor. Te adoro. Bom dia, Troy. Obrigada, meus amores. Que Deus abençoe. E até amanhã, às 7h10, amanhã, sexta-feira. Uma semana de life, uma semana de sabedoria, de coisas boas, de filtro a sair, filtro a vir. Mas está tudo bem. O importante não é a Vânia, porque o importante não é o mensageiro. O importante é a mensagem. Para mim, eu entendi isso. Porque antigamente eu preocupava muito com... Também preocupo. Mas hoje eu quero muito mais saber aquilo que eu tiro da minha boca. Beijo.